Tudo parte de um pedido do credor. Por que eu estou acentuando que tudo parte de um pedido do credor? Porque se não for, se o bloqueio realizado em conta do devedor não tiver partido de um pedido do credor, e sim por iniciativa de ofício pelo juiz, eu vou ter aqui a primeira possível nulidade nesse bloqueio. Ou seja, a execução ela se dá por impulso do credor e não pode ser por ato de iniciativa de ofício pelo juiz. Então, como é que funciona esse bloqueio? Que procedimento, que defesa, que prazos estão envolvidos nesta impugnação, nesse procedimento do bloqueio que é realizado em conta do devedor? Na sequência, eu vou mostrar esse passo a passo. Então, segue aqui que eu vou te mostrar como é que funciona. Então, o credor ele faz um pedido para o juiz de bloqueio de valor em conta do devedor. E aí, por que esse primeiro pedido, essas primeiras tentativas são feitas sempre em valores, de bloqueio de valor em conta do devedor? Isso porque o artigo 835 do Código de Processo Civil, ele diz que a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Então, o dinheiro, pela sua maior liquidez, ele está lá na ordem preferencial da busca de bens para se penhorar, para satisfazer a execução. Aí, o credor ele vai fazer um pedido de bloqueio de valor em conta do devedor e ele vai dizer para o juiz: eu quero que quero que seja feita uma busca de ativos, busca de valores em conta do devedor, ou ele vai dizer que ele quer pelo prazo de X dias, que seja feita de forma reiterada. Se ele não disser, eu quero pelo prazo de X dias, a busca só vai poder ser realizada pelo juiz, vai poder ser determinada pelo juiz para que seja feita por uma única oportunidade. E até por quanto tempo é possível fazer essa busca reiterada? O que é busca reiterada, doutora? Busca reiterada é aquela onde é feito de maneira contínua. E por quanto tempo que é possível o sistema que cumpre essa ordem, por quanto tempo é possível determinar ela para que seja feita de forma reiterada? O Sisbajude, ele sofreu uma atualização e é possível hoje que seja feita a busca determinada, a busca reiterada de valor em conta do devedor pelo prazo máximo de 60 dias. Então, o credor vai fazer um pedido que seja feita a busca de valor em conta do devedor pelo prazo de 60 dias, pelo prazo de 30 dias. É possível que o credor ele faça por um período maior. Só que se este pedido for por um prazo maior, ele não vai poder, o juiz vai ter que encerrar aquele prazo de 60 dias e aí o juiz vai ter que emitir uma nova ordem. Então, o credor faz esse pedido, o juiz vai deferir ou indeferir esta ordem. Se ele deferir, ele vai emitir uma ordem para que o sistema Sisbajude, que é o sistema onde o juiz insere esta ordem, vai inserir a ordem no sistema Sisbajude e onde que vai ser feita essa busca de valores? Que instituições financeiras é que vão ser capazes de ser atingidas por essa busca? Somente instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Se eu tenho uma instituição que ela não está autorizada a funcionar pelo Banco Central, o Sisbajude ele não vai ser capaz de cumprir essa ordem. Mas e aí, quem é que cumpre, inclusive, essa ordem? É o juiz que vai lá e faz a varredura? Quem, afinal, é que faz o cumprimento dessa ordem?
quem faz o cumprimento desta ordem são as infraestruturas do mercado financeiro e as instituições participantes de seus sistemas, como as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Elas são as responsáveis pelo cumprimento imediato e integral das ordens judiciais referentes aos ativos depositados ou registrados nas suas plataformas em conformidade com a legislação vigente. Tudo isso de acordo com a portaria 013/2024 do CNJ, que é o regulamento do novo Cisbajude, entre aspas, né? Então, não é o juiz que faz, o juiz dá a ordem. Quem vai cumprir são essas que acima foram qualificadas. Então, após o recebimento dessa ordem judicial, as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, elas vão comandar o bloqueio do valor em conta ou de ativos financeiros ou valores mobiliários de titularidade do atingido, quem é o atingido é o devedor, preferencialmente de forma automatizada. E por que está falando até, inclusive, preferencialmente de forma automatizada? Porque ainda tem muitas instituições financeiras que fazem essa busca de valor em conta do devedor de forma manual. Não é como se imagina que o juiz insere a ordem e aquilo fica ali correndo assim, ininterruptamente, sábado, domingo, qualquer valor que for creditado. Muitas instituições financeiras ainda fazem de forma manual e o que acontece nisso aqui? E é um dos gargalos do Cisbajude para o credor, um ponto de deficiência, porque se ela é feita de forma manual, não vai ser cumprida efetivamente no sábado, no domingo, fora do horário de expediente. Por isso que tem cliente que às vezes relata que eu acreditei em X horário e o sistema não pegou, porque pode ter acontecido esta situação. Então, esse bloqueio, ele vai ser feito de forma manual ou automatizada. Realizado daí o bloqueio ou não, vai ter que ser feita a comunicação para o juiz. O bloqueio foi negativo, foi parcialmente positivo, vai ter que ser comunicada ao juiz. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, ou seja, eu consegui parcial ou totalmente bloquear algum valor em conta do devedor, o que vai acontecer? O magistrado vai determinar a transferência do montante bloqueado para uma conta judicial destinatária no prazo de 5 dias úteis contados da data da resposta do bloqueio de dinheiro, ou se for o caso, da data da resposta da liquidação dos ativos financeiros. No prazo ainda de 24 horas, quando ele foi comunicado, ele vai ter que determinar o cancelamento de alguma indisponibilidade que tenha sido excessiva, ou seja, a dívida era de 50 mil e o bloqueio ele foi realizado sobre o valor de 60 mil. O juiz vai ter que determinar, né, o cancelamento dessa indisponibilidade que tenha sido excessiva, ou foi em duplicidade, alguma coisa nesse sentido. Na sequência, o juiz ele conseguiu realizar o bloqueio de valor em conta do devedor, então ele vai determinar a intimação do credor também e intimação do devedor, principalmente para que ele realize a defesa dele, a impugnação a esse bloqueio. Essa intimação ela vai ter que ser realizada na pessoa do advogado, caso o devedor já tenha advogado constituído nos autos. Se ele não tiver advogado constituído, ela vai ter que ser realizada pessoalmente. Então, não adianta o devedor ir lá e questionar, o advogado ir lá e questionar, a intimação não foi realizada de forma pessoal, quando já havia advogado cadastrado no processo, constituído no processo. A intimação vai ser válida. E atenção aqui, porque tu pode estar perdendo o prazo para exercer a defesa. E aí, o juiz intimou o advogado, o devedor na pessoa do advogado, ou intimou o devedor pessoalmente. O que vai acontecer na sequência? Na sequência,
o devedor ele então vai ter a oportunidade dele para realizar a defesa. E aí, qual é o prazo para ele realizar essa defesa? O que ele vai alegar na defesa dele? Como vai proceder essa situação? O artigo 854 do Código de Processo Civil, parágrafo 3º, ele diz que incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que ou que essa indisponibilidade que foi realizada no sistema, na conta do devedor, ela se trata de um valor impenhorável, ou que ainda remanesce uma indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. E uma observação aqui, bloqueio não é penhora. Aqui eu estou falando ainda de uma indisponibilidade. Lá na frente nós vamos falar da conversão em penhora. Então, neste prazo, ele vai poder suscitar essas matérias de defesa. Mas é só isso que ele vai poder suscitar? Não. Ele também, além disso aqui, ele vai poder suscitar alguma nulidade que aconteceu no processo de ordem, ou uma nulidade no procedimento do bloqueio, ou uma nulidade que antecedia, que era absoluta, como um vício na citação, que é uma nulidade absoluta, ia ocorrendo a nulidade da citação, são nulos todos os atos subsequentes realizados no processo, e aí inclusive seria o bloqueio, se ele foi realizado depois, uma prescrição. Prescreveu a dívida antes, a ação estava prescrita antes, até por conta do artigo 240 do Código de Processo Civil, eu tive uma prescrição, então aí eu vou estar falando uma nulidade. Uma ilegitimidade passiva é uma outra matéria de defesa, e o advogado mais despreparado, ele pode ir lá e olhar somente aquele rol do artigo 854, é só isso que eu vou me defender. E não. Na verdade, aqui eu tenho essa possibilidade de suscitar ainda essas outras questões aqui. E aí o artigo 836, ele diz, inclusive, que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. É uma outra hipótese onde eu posso levantar esse bloqueio de valor em conta. Ou seja, se trata do conhecido valor ínfimo. Também não está aqui, mas a gente tem visto algumas decisões e tem sido um pouco crescente o número dessas decisões no sentido de determinar a penhora de maneira eterna. E aí, a penhora eterna, ela é abusiva. Uma outra possibilidade que eu tenho aqui, neste prazo de 5 dias ainda, é de pedir a substituição da penhora por uma fiança bancária ou um seguro-garantia. Claro, aqui vai ter que observar alguns requisitos legais, e um deles é o fato de que ela não vai poder ser em valor não inferior ao débito constante na inicial, acrescido de 30%. Também, o devedor vai poder provar que ele realizou o pagamento da dívida por outro meio. E o artigo 854, parágrafo 6º, ele diz que, realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará imediatamente a notificação da instituição financeira para que, em até 24 horas, cancele essa indisponibilidade. Mas eu falei lá em cima que uma das possibilidades de defesa do devedor é suscitar a empenhorabilidade. Mas da onde eu tiro esse conceito sobre o que é empenhorável? Da onde que vem isso aí? O artigo 833 do Código de Processo Civil, ele diz que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º do artigo 833. Então, aqui, o que eu tenho, qual é a lógica
que eu tenho que aplicar quando eu vou fazer a defesa, quando eu vou atender o cliente, o devedor, quando chega para falar para o seu advogado, ele tem que chegar e tem que dizer para o advogado, olha, foi bloqueado X quantia, essa quantia total é proveniente de ou parte dela, porque é possível que parte daquele valor seja decorrente de um salário, outra parte seja de um valor poupado, outra parte seja de ou por outra razão, porque o advogado não vai poder fazer a defesa de modo generalizado. Ele vai ter que dizer X quantia decorre de... E ele não vai poder só dizer. Ele tem que dizer e provar, mostrar, abrir as contas. Não tem nada de aqui, quando for realizar essa defesa, ocultar a informação, fazer a defesa generalizada. E aqui, a respeito dessa situação, nós tivemos agora em 2023 uma situação um julgamento muito importante que afetou muitas execuções. Por quê? Porque até então era possível penhorar o salário ou percentual dele apenas para dívidas de caráter alimentar, pensão alimentícia. Porém, em 2023, a Corte Superior, Corte Especial do STJ, ela estabeleceu que, em caráter excepcional, quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, mas desde que preservado o valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. Então, se eu tiver aqui uma penhora, um bloqueio de valor em conta, e este valor total ou parte dele é decorrente de salário, eu preciso analisar se essa medida foi adotada em caráter excepcional e se provar que aquele valor é decorrente de salário, proveniente de aposentadoria, subsídio, soldo, etc. As situações ali do inciso 4º, além de eu provar aquilo ali, eu tenho que dizer que não é possível penhorar nem ele e nem percentual dele, porque todo aquele valor é utilizado para a subsistência do devedor e do núcleo familiar dele. E eu não é, mais uma vez, não é aqui eu falar que todo esse valor é necessário para a subsistência do devedor e do núcleo familiar. Eu preciso provar. O juiz tem que olhar as notas fiscais, os recibos, documentos que o devedor vai entregar, olhar e dizer, a quantia X ele está conseguindo provar que ele utiliza para a subsistência dele e do núcleo familiar dele. Aqui tem muito advogado que está deixando de realizar esse tipo de defesa. E aí a gente vê aquelas notícias ali na internet, que o juiz manteve o bloqueio, o juiz indeferiu o bloqueio, não sei o quê. Por quê? Porque muitas vezes o advogado não adotou a técnica aqui, não tinha conhecimento nem desse julgado, não juntou as provas. O devedor tem muita culpa aqui, porque muitos devedores não querem entregar os documentos, demoram para entregar os documentos para o advogado, inclusive. Então, não adianta. Se tu quiser ter efetividade, tu vai ter que estar por dentro de toda essa situação. Outras possibilidades onde eu posso, onde eu vou identificar que aquele valor é impenhorável. Caso aquele bloqueio ele se trate de um valor proveniente de um recebimento de um seguro de vida, recurso público recebido por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, educação ou assistência social, que a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite, se trata de uma quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, porque eu posso ter daqui a pouco um valor. Eu tenho 60 salários mínimos. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que provar que aquele valor é proveniente de um valor poupado, e aí o juiz vai liberar o valor até a quantia de 40 salários mínimos e o excedente ele vai penhorar. Agora, aqui a gente teve uma decisão recente, e antes de eu falar essa decisão recente, que sirva de alerta. O que tem de advogado despreparado
que quando o juiz realiza o bloqueio em conta do devedor, ele vai lá e simplesmente diz que esse valor é inferior a 40 salários mínimos. Só que, quando eu estiver falando de valor inferior a 40 salários mínimos, eu estou falando de valor poupado. Não dá para mim utilizar a premissa absolutamente genérica de que o valor é inferior a 40 salários mínimos desbloqueia. Não, eu tenho que provar que aquele valor é poupado. E aí, nós víamos até então com um entendimento predominante no sentido de que desimporta a conta onde este valor foi poupado, desde que eu consiga provar que o valor vinha sendo poupado, eu consigo defender essa impenhorabilidade. Mas o STJ submeteu os recursos repetitivos e vai definir em definitivo essa questão ainda. Por hora, o entendimento majoritário é de que pode ser, eu posso provar, eu posso estar poupando o valor em conta corrente, mas eu preciso provar que se tratava de valor poupado. E como é que eu vou fazer essa prova? Tem que abrir as contas, eu preciso pegar os meus extratos bancários de 3, 4, 6 meses atrás e provar que aquele valor vinha sendo poupado. E aí eu já entro então numa observação extremamente importante, que é o quê? Recentemente, o STJ julgou o tema 1235 e definiu que essa impenhorabilidade, ele não falou das outras hipóteses de impenhorabilidade, mas esta aqui, da quantia depositada inferior a 40 salários mínimos, ela não é uma matéria de ordem pública. O que isso quer dizer na prática? Que o juiz não pode conhecer ela a qualquer tempo e grau de jurisdição. Não dá mais para o devedor vir a qualquer momento, procurar um advogado a qualquer momento e vir aqui tentar suscitar essa tese. O que o tema aqui colocou? Olha que importante isso aqui. A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, ou em sede de embargos à execução, ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. O que é preclusão? Perdeu o direito porque perdeu o prazo. Então, assim, é extremamente importante tu fazer essa defesa no momento certo. Também eu posso suscitar essa impenhorabilidade caso se trate de recurso público do fundo partidário recebido por partido político, se trate de crédito oriundo de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Mas e aí? Esse rol todo aqui, ele é taxativo? Ou seja, a impenhorabilidade, eu me submeto, eu me restringo somente àquele rol? No que se refere, se esse rol do artigo 833, ele é um rol taxativo, o STJ em algumas ocasiões já se posicionou em relação à taxatividade ou não desse rol, dizendo, por exemplo, aqui, o ministro Humberto Martins, lá em 2014, quando o julgamento do recurso especial 1.436.739, ele disse que o rol das impenhorabilidades do ordenamento pátrio objetiva preservar o mínimo patrimonial necessário à subsistência digna do executado, impondo ao processo executório certos limites. Assim, a depender das peculiaridades do caso, as regras da impenhorabilidade podem ser ampliadas, de modo a adequar a tutela aos direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida, à moradia, à saúde ou à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque da proporcionalidade. Então, para o STJ, o rol do artigo 833 não é um rol taxativo, mas eu vou ter que ter argumentos, conseguir provar qual é o risco aqui que eu posso pode estar acontecendo
nesta situação, qual é a situação envolvida, para que eu possa ampliar esse rol para alguma outra situação que seja fora daquela do artigo 833. O ministro Luiz Salomão também disse, quando do julgamento lá em 2021, do julgamento do recurso especial 1.935.102, que afigura-se mais adequada a interpretação teleológica das empenhorabilidades, diante da finalidade da norma e em conformidade com os princípios da justiça e do bem comum, a fim de se evitar o sacrifício de um direito fundamental em relação a outro. Eu tive um caso de uma cliente que, se for analisar pela letra fria ali da lei, tu não vai encontrar uma hipótese de empenhorabilidade. O que aconteceu? A minha cliente teve um valor bloqueado em conta, mas esse valor que tinha sido bloqueado era um valor que a mãe dela, pessoa idosa, portadora de uma doença grave, passou para a conta dela para ela comprar um medicamento. Aí eu fiz a prova, a gente tinha todas as provas, podendo fazer esse liame ali de que partiu da conta dela, que se tratava, que era para aquisição de um medicamento, e o juiz liberou. Aí, tu vai olhar isso aqui, não tá lá no rol do artigo 873, mas como o rol não é taxativo, e aqui eu demonstrei uma situação, inclusive até uma situação muito, muito grave, muito urgente, daqui a pouco eu posso defender, inclusive, a tese que aquele valor ele pode não ser proveniente de salário, ele pode ser um outro valor, mas ele é necessário para a compra de um medicamento meu, do próprio devedor. E aí, eu vou ou não vou poder suscitar empenhorabilidade? Eu entendo que sim, só precisa ser muito bem argumentado e provado. Aí, se o juiz acolher, antes de falar isso aqui, é importante colocar uma situação que muita pouca gente conhece. Que o que é? É a possibilidade, inclusive, falando de provas, a possibilidade de eu fazer um pedido para o juiz de produção de provas dentro da defesa da impugnação ao bloqueio que foi realizado no Sisbajude. O doutor Alessandro Meliso defende essa tese. E ele é um especialista nessa questão em relação à prova, é um ex-juiz de direito, extremamente profissional, conhecedor desse assunto, e ele defende, inclusive, essa tese, e que é muito pouco conhecido pelos advogados, mas que daqui a pouco pode surgir uma situação em que tu não tem essa prova, que tu precisa requerer essa prova, de alguma maneira, é bom saber que é possível, mas a defesa precisa ser exercida dentro desse prazo de 5 dias, para mim realizar, para mim formular o requerimento de provas. Acolhida, então, a tese defensiva, o juiz ele vai determinar o cancelamento da indisponibilidade, que vai ser cumprido pela instituição financeira, e vai determinar a liberação daquele valor em favor do executado. Aqui, o artigo 854 fala até no prazo de 24 horas, embora a gente saiba que na prática, pode ver aqui que esse prazo, na verdade, ele fala para a instituição financeira, não é um prazo para o juiz, porque na prática a gente tem visto os pedidos serem analisados com muito mais tempo pelo juiz, passando às vezes até de 30 dias. E aí, se o juiz nega essa decisão aí, se o juiz negar a decisão, negar a tese defensiva, eu vou recorrer. Cabe recurso de agravo do instrumento. Nada de fazer reconsideração. Reconsideração não vai interromper, não vai suspender prazo recursal. O juiz negou, eu tenho que recorrer. Se o juiz rejeitar o pedido de desbloqueio e o tribunal manter ou se transcorreu o prazo que o juiz deu para o devedor se manifestar e ele não se manifestou, aí esse bloqueio ele vai ser convertido em penhora. E é importante lembrar aqui que se o devedor ele não conseguir levantar esse bloqueio, se o bloqueio foi efetivo, mesmo que parcial, esse bloqueio ele vai interromper o curso do prazo prescricional. Ou seja, eu tinha uma dívida que estava, o prazo prescricional estava correndo já. Se o credor conseguir fazer um bloqueio
em conta do devedor, o meu prazo prescricional vai começar a contar do zero novamente. Podia estar faltando 30 dias para prescrever. Começou, bloqueou, foi efetivo, o devedor não conseguiu levantar, esse bloqueio ele vai interromper o curso do prazo prescricional. Por isso é importante não negar, não relegar a defesa, deixar o processo sem ser realizado uma defesa, ou, eu não vou levantar aquele valor porque se trata de um valor muito pequeno, vou deixar passar. Olha aí a importância disso aí. E tem hipóteses, por fim, tem hipóteses previstas em lei, como já tinha sido adiantado antes, né? Que eu não vou poder suscitar, por exemplo, a impenhorabilidade do valor, por exemplo, proveniente de salário, aposentadoria, etc., ali, quando se tratar de uma dívida de caráter alimentar. Então, são essas as considerações aí que eu tenho para passar em relação ao procedimento do bloqueio realizado em conta do devedor. Existe muita dúvida por parte do credor, existe muita dúvida por parte do advogado, existe muita dúvida maior ainda por parte do devedor sobre como funciona este procedimento. Então, se vale aqui concluir com uma orientação, é que o devedor ele nunca deixe de constituir um advogado para realizar a defesa dele no processo, porque pode ser tarde demais para ele realizar esse levantamento e existem muitas possibilidades para que ele consiga, ainda assim. A vida do credor não está difícil, a gente tem que ser bem honesto quanto a isso, porque existem muitas possibilidades pelo credor de levantar esses bloqueios, levantar as penhoras em seu favor. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês esse tema aí. E aceito sugestões. Quem quiser deixar sugestões de temáticas aí para a gente poder tratar, pode deixar aqui nos comentários. Um abraço a todos, fiquem com Deus.